A guerra no Pacífico, um conflito de escala sem precedentes, que se estendia por vastas distâncias oceânicas e inúmeros arquipélagos, impunha desafios logísticos e táticos contínuos às forças aliadas. Cada vitória era conquistada com um custo elevado, e a necessidade de inovar em estratégias de combate era uma constante, especialmente em um teatro de operações onde o inimigo demonstrava tenacidade e engenhosidade. Neste cenário de pressão implacável, a busca por qualquer vantagem, por menor que fosse, tornava-se crucial, muitas vezes exigindo que pilotos e comandantes desafiassem os limites da doutrina militar e da própria segurança. Em meio a esse panorama de combate incessante, uma ação específica se destacou pela sua audácia e pelos resultados obtidos. Um piloto americano, operando em um período crítico de ofensivas navais, realizou uma série de voos de ataque que desafiavam abertamente os manuais de procedimento. Sua manobra principal envolvia voar a uma altitude extraordinariamente baixa, a meros 60 metros da superfície do mar. Esta não era uma tática padrão. Ao contrário, era uma técnica ativamente desencorajada pelas diretrizes operacionais, considerada excessivamente arriscada para o piloto e para a aeronave. No entanto, a execução precisa e a persistência deste piloto transformaram um risco calculado em uma demonstração brutal de eficácia tática. Em um período de apenas 3 dias, a agressiva campanha naval deste piloto resultou no afundamento ou imobilização de 12 navios japoneses. Este número expressivo de perdas inimigas não foi um mero acaso. Foi o resultado direto de uma estratégia ousada, que priorizava a surpresa e a precisão em detrimento da segurança convencional. Os 12 navios, que incluíam desde transportes de suprimentos vitais até embarcações de apoio, foram neutralizados em surtidas rasantes que causaram um impacto significativo nas linhas de suprimento regionais japonesas. A destruição de uma dúzia de alvos navais em tão pouco tempo, por uma única unidade de ataque ou por um pequeno grupo operando sob essa doutrina, representava um golpe severo para a logística inimiga, que já enfrentava crescentes dificuldades em manter suas guarnições e frotas isoladas. Essa série de ataques não foi apenas um feito de coragem individual. Ela representou uma demonstração clara da audácia americana em maximizar o risco para obter ganhos estratégicos substanciais. Enquanto as forças inimigas frequentemente confiavam em defesas em camadas e na distância para proteger seus comboios, o piloto em questão escolheu a velocidade, o elemento surpresa e a proximidade extrema para neutralizar as ameaças. Esta abordagem contrastava diretamente com as táticas defensivas mais conservadoras, sublinhando uma filosofia de combate que buscava ativamente a iniciativa e a desestabilização do adversário. O sucesso desta operação ressaltou que, em certos contextos da guerra, a audácia bem executada podia superar a prudência e redefinir as táticas de ataque aéreo naval. A história deste piloto e de suas ações levanta questões fundamentais sobre a natureza da guerra e os limites da inovação tática. Quem era este indivíduo que ousou desafiar os protocolos estabelecidos em nome da vitória? Quais foram as razões exatas para que voos a tão baixa altitude fossem considerados proibidos e o que o levou a ignorar tais advertências? E mais importante, como essa tática nascida do risco e da necessidade alterou o curso da guerra no Pacífico, influenciando outras unidades e moldando futuras estratégias de ataque aéreo. A resposta a essas perguntas revela não apenas a coragem de um homem, mas também a dinâmica de uma guerra onde a inovação e a audácia eram tão cruciais quanto o poder de fogo bruto.
O ano de 1944 marcou um período decisivo na Guerra do Pacífico, caracterizado por uma intensificação das ofensivas aliadas e uma crescente pressão sobre as forças japonesas. Este foi um ano de operações navais críticas, onde a estratégia de salto de ilhas, island hopping, estava em pleno vapor, exigindo um apoio logístico e de combate sem precedentes. As forças americanas, com o objetivo de se aproximar do Japão e quebrar a espinha dorsal de sua defesa, estavam engajadas em uma série de campanhas anfíbias de grande escala, como as das Ilhas Marianas, Palau e, mais tarde, a reconquista das Filipinas. Cada uma dessas operações dependia fundamentalmente da capacidade de interdição das rotas de suprimento inimigas e do apoio aéreo e naval direto às tropas em solo. A urgência de cortar as linhas de vida japonesas era primordial para isolar as guarnições inimigas e preparar o terreno para os desembarques. Neste cenário, os corredores marítimos e os inúmeros arquipélagos do Pacífico Ocidental tornaram-se o palco principal de confrontos incessantes. Regiões como a Nova Guiné, as Carolinas, as Marianas e as Filipinas eram pontos vitais para a manutenção das guarnições japonesas e para o fluxo de recursos estratégicos. A vasta extensão do oceano, pontilhada por milhares de ilhas, transformava a logística em um desafio monumental para ambos os lados. Para o Japão, a dependência de comboios navais para abastecer suas forças avançadas era absoluta. Esses comboios, compostos por navios de carga, petroleiros e transportes de tropas, navegavam por rotas bem definidas, mas perigosas, que se estendiam por milhares de quilômetros, tornando-se alvos prioritários para as forças aliadas. A interdição dessas rotas era uma estratégia fundamental para isolar e enfraquecer as defesas japonesas antes e durante os desembarques anfíbios, privando-as de reforços, munições e combustível. A essa altura da guerra, a supremacia aérea americana estava em franco desenvolvimento, alterando drasticamente a dinâmica dos combates navais. Desde o início do conflito, a importância do poder aéreo havia sido gradualmente reconhecida, mas em 1944, com a produção em massa de aeronaves mais avançadas, como os caças F-6F Hellcat e os bombardeiros de mergulho SB-2C Helldiver, e o comissionamento de dezenas de novos porta-aviões, a Marinha dos Estados Unidos e o Corpo de Fuzileiros Navais haviam estabelecido uma vantagem qualitativa e quantitativa significativa sobre a aviação naval japonesa. Essa supremacia não se limitava apenas à capacidade de combate aéreo. Ela se estendia à vigilância, reconhecimento e, crucialmente, ao ataque de precisão contra alvos navais e terrestres, permitindo uma cobertura aérea quase contínua sobre as áreas de operação. A presença dominante da aviação embarcada permitia às frotas aliadas operar com maior segurança e projetar poder a grandes distâncias. Os grupos-tarefa de porta-aviões podiam lançar ondas de aeronaves para varrer os céus de caças inimigos, bombardear defesas costeiras e, de forma cada vez mais eficaz, caçar e destruir navios inimigos. A capacidade de localizar e atacar comboios japoneses no vasto oceano, antes uma tarefa árdua e muitas vezes infrutífera, tornou-se uma realidade diária. No entanto, mesmo com essa vantagem aérea, a destruição de navios de transporte bem defendidos ainda apresentava desafios consideráveis. As embarcações japonesas eram frequentemente protegidas por artilharia antiaérea e, em alguns casos, por escoltas navais. Além disso, a detecção por radar inimigo e a resposta de caças baseados em terra ou em porta-aviões ainda eram ameaças reais, especialmente em áreas próximas a bases japonesas fortificadas. A necessidade de neutralizar esses comboios era premente. Cada navio de suprimentos afundado significava menos munição,
combustível, alimentos e reforços para as guarnições japonesas isoladas, acelerando seu colapso. O sucesso das operações anfíbias, que eram o carro-chefe da estratégia aliada em 1944, dependia diretamente da capacidade de cortar as linhas de vida do inimigo. Assim, a aviação de ataque foi encarregada de missões de interdição de alto risco, visando comboios em trânsito e navios de apoio em portos ou ancoradouros temporários. Essas missões exigiam não apenas coragem, mas também uma constante busca por táticas que maximizassem a eficácia do ataque, minimizando as perdas, mesmo que isso significasse desafiar as convenções e as diretrizes estabelecidas. A evolução da guerra no Pacífico em 1944 não era apenas uma questão de poderio bruto, mas também de adaptação tática e da exploração de cada oportunidade para obter uma vantagem decisiva. Mesmo com a supremacia aérea em desenvolvimento e a crescente capacidade de projeção de poder dos porta-aviões americanos, as missões de ataque contra comboios e navios de apoio japoneses no Pacífico ainda apresentavam desafios significativos. As embarcações inimigas, embora muitas vezes menos avançadas, eram frequentemente equipadas com artilharia antiaérea, e, em áreas próximas a bases fortificadas, podiam contar com cobertura de caças baseados em terra. Os ataques convencionais, realizados a altitudes médias ou altas, embora permitissem maior segurança para a aeronave e o piloto, também ofereciam maior tempo de reação para os artilheiros inimigos e para a detecção por radar. A busca por uma vantagem tática que minimizasse as perdas americanas e maximizasse o dano ao inimigo levou muitos pilotos a considerar e, por fim, a arriscar voos de muito baixa altitude. Este contexto histórico de necessidade impulsionou inovações táticas. Os radares da época, embora eficazes na detecção de aeronaves a altitudes elevadas, possuíam limitações inerentes à linha de visão. A curvatura da terra e a topografia do terreno criavam zonas cegas ou sombras de radar perto da superfície. Um avião voando a apenas dezenas de metros do mar podia, em muitos casos, permanecer abaixo do horizonte de detecção do radar inimigo por um período crucial, até estar muito próximo do alvo para que uma reação eficaz fosse organizada. Essa capacidade de se aproximar sem ser detectado até o último momento era um trunfo inestimável, permitindo aos pilotos alcançar o elemento surpresa e lançar seus ataques com maior precisão antes que as defesas antiaéreas pudessem se organizar completamente. Além disso, a baixa altitude dificultava o rastreamento visual e o engajamento por parte de artilheiros inimigos, que tinham menos tempo para ajustar suas miras e calcular a trajetória da aeronave em alta velocidade. No entanto, essa tática de voo rasante, que se mostrava tão promissora no campo de batalha, era explicitamente desencorajada e, em muitos casos, proibida pelos manuais de operação e doutrina militar da época. As razões para essa proibição eram múltiplas e focavam principalmente na segurança do piloto e na integridade da aeronave. Voar a meros 60 metros do mar, ou até mais baixo, aumentava exponencialmente o risco de colisão com a superfície da água em caso de erro de pilotagem, falha mecânica ou mesmo uma rajada inesperada de vento. A margem para erro era praticamente inexistente. Qualquer dano à aeronave por fogo antiaéreo inimigo, mesmo de pequeno calibre, poderia ter consequências catastróficas, pois não haveria altitude suficiente para recuperar o controle ou ejetar com segurança. Adicionalmente, a vulnerabilidade da aeronave era uma preocupação constante. A essa altitude, a aeronave estava exposta não apenas a tiros de armas antiaéreas de pequeno calibre, mas também a estilhaços de explosões de bombas ou torpedos, e até mesmo ao spray de água salgada, que poderia afetar os motores e os sistemas de navegação.
A doutrina militar convencional priorizava a segurança operacional e a preservação de ativos, e os voos rasantes eram vistos como uma aposta excessivamente arriscada que poderia resultar na perda de pilotos e equipamentos valiosos sem garantia de sucesso. Os manuais eram baseados em anos de experiência e na necessidade de estabelecer procedimentos padronizados que garantissem a máxima eficiência com um mínimo de risco aceitável. A ideia de que um piloto pudesse deliberadamente ignorar essas diretrizes em favor de uma tática não testada e perigosa era, para muitos comandantes, impensável e irresponsável. Apesar das proibições e dos riscos evidentes, a técnica do voo rasante começou a se espalhar entre pilotos que, no calor do combate e sob a pressão de obter resultados, viam nesse risco a melhor forma de proteger as frotas de invasão e assegurar vitórias rápidas. A escolha do risco não era motivada por uma imprudência gratuita, mas por um pragmatismo brutal. Eles compreendiam que a eficácia do ataque e a sobrevivência de suas frotas de desembarque dependiam da interdição bem-sucedida dos comboios japoneses. Um ataque rasante oferecia uma plataforma de tiro mais estável e precisa para bombas e foguetes, permitindo que os pilotos atingissem seus alvos com maior probabilidade de sucesso. A recompensa potencial, a destruição de navios inimigos vitais, superava em suas mentes os perigos inerentes à manobra. A coragem e o pragmatismo por trás dessa escolha eram notáveis. Pilotos experientes, que já haviam enfrentado o fogo inimigo em inúmeras ocasiões, estavam dispostos a empurrar os limites de suas aeronaves e de suas próprias capacidades para alcançar a superioridade tática. Eles não apenas buscavam evitar radares e antiaéreos, mas também maximizar o impacto de cada surtida. A visão de um navio inimigo se aproximando rapidamente, com o rugido do motor e o spray de água ao redor do avião, era um testemunho da audácia desses aviadores. O sucesso inicial de alguns pilotos que empregaram essa tática de forma eficaz serviu como um poderoso incentivo. As histórias de comboios desmantelados e navios afundados por ataques rasantes começaram a circular, informalmente validando a técnica e encorajando outros a adotá-la, mesmo que isso significasse operar fora das diretrizes oficiais. Para esses pilotos, a vitória no Pacífico exigia não apenas obediência, mas também inovação e uma disposição inabalável de enfrentar o perigo de frente. A Marinha Imperial Japonesa, profundamente enraizada em uma doutrina de combate naval que historicamente priorizava a força concentrada e a defesa em profundidade, concebia a proteção de seus comboios de suprimentos através de uma abordagem que contrastava marcadamente com a audácia americana. Seus comandantes frequentemente confiavam na vasta distância do Pacífico como um escudo natural e na defesa em camadas como uma barreira que consideravam quase impenetrável. A estratégia básica era evitar a detecção através de rotas evasivas e dispersão. Mas uma vez localizados, a defesa seria acionada em múltiplos níveis. Navios de escolta, como destroyers da classe Fubuki ou contratorpedeiros mais leves, formavam o perímetro externo, equipados com canhões de duplo propósito e, em alguns casos, radares primitivos que podiam detectar aeronaves a altitudes elevadas. Dentro desse perímetro, os próprios navios de transporte, embora não fossem embarcações de guerra, eram equipados com armamento antiaéreo, como os onipresentes canhões automáticos tipo 96 de 25 mm, que disparavam uma barragem de projéteis contra alvos aéreos. A intenção era que qualquer aeronave atacante fosse detectada a uma distância segura, permitindo que a defesa antiaérea se preparasse e abrisse fogo a tempo, forçando o atacante a uma manobra evasiva ou a se expor a um risco inaceitável.
A crença era que a combinação de distância, tempo de reação e volume de fogo antiaéreo seria suficiente para dissuadir a maioria dos ataques aéreos convencionais. Essa confiança na defesa em profundidade era uma característica central de sua estratégia de proteção de comboios, refletindo uma mentalidade que buscava mitigar o risco através da organização e da força defensiva estática, mas que não antecipava a inovação tática que estava por vir. No entanto, essa abordagem defensiva japonesa estava prestes a ser desafiada por uma filosofia de combate radicalmente diferente. Enquanto os comandantes inimigos confiavam na distância e na defesa em camadas para proteger seus comboios, o piloto em questão e outros que adotavam sua tática escolheu a velocidade e o elemento surpresa como suas principais armas. Esta não era uma escolha arbitrária, mas uma tática tipicamente americana de maximizar risco para ganho estratégico, nascida da observação de falhas nas defesas inimigas e da busca por uma vantagem decisiva. A filosofia por trás dessa abordagem era clara. Em vez de simplesmente reagir ao ataque inimigo, era preciso confrontá-lo de forma tão avassaladora que a defesa inimiga não tivesse tempo de reagir de forma eficaz. Voar a meros 60 metros do mar, a velocidades máximas, significava reduzir drasticamente o tempo de exposição ao fogo antiaéreo inimigo. A detecção por radar, como já explorado, era dificultada pela baixa altitude, permitindo que a aeronave se aproximasse do alvo sem ser notada até o último momento. Quando as aeronaves eram finalmente avistadas, elas já estavam a poucos segundos de distância, mergulhando sobre os navios antes que os artilheiros pudessem sequer travar suas miras. Essa tática não apenas negava a eficácia das defesas em camadas, mas também criava um elemento de choque e pânico, desorganizando a resposta coordenada do comboio. O cálculo de risco e recompensa era brutalmente pragmático. Embora o voo rasante aumentasse o risco individual de colisão com a água ou de ser atingido por pequenos calibres, ele também aumentava exponencialmente a probabilidade de sucesso do ataque. A essa altitude, a precisão do lançamento de bombas e foguetes era significativamente maior, permitindo que o piloto mirasse diretamente em pontos vitais dos navios, maximizando o dano estrutural e a probabilidade de afundamento. Para as forças americanas, a destruição de 12 navios inimigos em 3 dias, como demonstrado por esta campanha, representava um ganho estratégico que justificava o risco assumido. A perda de um navio de transporte vital, carregado com combustível, munições ou reforços, tinha um impacto muito maior na capacidade de guerra japonesa do que a perda potencial de uma aeronave, especialmente em um período de crescente superioridade material americana e crescente escassez de recursos para o Japão. Essas abordagens contrastantes revelavam duas filosofias de guerra distintas que se chocavam no Pacífico. Por um lado, a doutrina japonesa, embora baseada em uma tradição de bravura e resistência, era por vezes mais reativa e dependente de defesas estáticas. Sua estrutura de comando, frequentemente centralizada e hierárquica, tendia a favorecer a adesão a planos predefinidos e doutrinas estabelecidas. Eles esperavam que o inimigo atacasse de forma previsível, permitindo que suas defesas em camadas entrassem em ação de acordo com os procedimentos. A Marinha Imperial Japonesa, com sua tradição de grandes batalhas navais e uma ênfase na durabilidade e no poder de fogo de suas frotas, tendia a ver a defesa de comboios como uma extensão de sua capacidade naval geral, confiando em escoltas bem armadas e na resiliência de seus navios. Contudo, a escassez de recursos, a falta de treinamento adequado para novos pilotos e a crescente pressão em múltiplas frentes em 1944 significavam que a qualidade e a quantidade de suas escoltas estavam em declínio,
tornando suas defesas em camadas mais porosas do que seus comandantes gostariam de admitir. A confiança na distância, por sua vez, era uma aposta arriscada em um oceano cada vez mais patrulhado pela aviação de reconhecimento americana e por submarinos. Em contraste, a abordagem americana refletia uma mentalidade de guerra mais adaptável, ofensiva e, por vezes, descentralizada. A experiência em combate havia ensinado aos pilotos que a conformidade estrita aos manuais nem sempre era a resposta mais eficaz. Havia um incentivo implícito para a inovação e para a iniciativa individual, especialmente quando os resultados eram tangíveis. A capacidade de improvisar e de adotar táticas não convencionais, mesmo que proibidas no papel, tornava-se um diferencial crucial. Essa disposição para desafiar o status quo e para assumir riscos calculados não era um ato de imprudência, mas uma manifestação de um pragmatismo tático que buscava resultados concretos no campo de batalha. Para os pilotos americanos, a vitória não seria alcançada apenas com mais aviões ou mais bombas, mas com a inteligência e a audácia de empregá-los de maneiras que o inimigo não esperava e para as quais não estava preparado. Essa diferença fundamental nas filosofias estratégicas, uma mais rígida e dependente de defesas estabelecidas, outra mais flexível e orientada para a ofensiva e a inovação, foi um fator determinante no curso dos confrontos navais no Pacífico. A história deste piloto e de suas ações exemplifica como a guerra no Pacífico foi, em muitos aspectos, um choque não apenas de frotas e exércitos, mas também de abordagens estratégicas e culturais fundamentalmente opostas, onde a audácia tática americana frequentemente encontrava e explorava as vulnerabilidades de uma doutrina inimiga mais conservadora. O contraste entre as doutrinas de combate se manifestava de forma mais visceral dentro da cabine do piloto americano, que escolhia a tática do voo rasante. Para ele, o palco de operações não era uma linha distante no horizonte, mas a superfície do oceano a poucos metros de distância. A experiência de um ataque aéreo a essa altitude constituía um conjunto de desafios sensoriais e técnicos, exigindo cálculos precisos, onde cada segundo era crítico e a margem de erro praticamente inexistente. Ao se aproximar do alvo, a aeronave mergulhava para o nível do mar e o mundo exterior se transformava em um borrão de azul e branco. O uivo do motor, já potente, tornava-se um rugido ensurdecedor, amplificado pela proximidade da superfície. Era um som tão próximo da superfície que parecia raspar o mar, uma indicação física da velocidade extrema e da baixa altitude mantida. A fuselagem da aeronave vibrava sob a força do motor em aceleração máxima, e o piloto sentia cada trepidação, cada ajuste mínimo nos controles. A velocidade, crucial para a surpresa e para reduzir o tempo de exposição ao fogo inimigo, era mantida no limite operacional da aeronave, exigindo foco total e controle apurado. O spray de água estourando sob o avião era uma constante visual e física. Não era apenas a névoa distante de uma onda, mas jatos de água salgada que se elevavam violentamente, atingindo a fuselagem e, por vezes, o para-brisa da cabine. Essa água levantada pelo deslocamento do ar e pela proximidade extrema da aeronave com a superfície era uma prova tangível da altitude perigosamente baixa. A visibilidade, já desafiada pela velocidade, era intermitentemente obscurecida por esses jatos, exigindo que o piloto mantivesse a atenção nos instrumentos e nos pontos de referência visuais que surgiam e desapareciam rapidamente. Manter a altitude exata, a 60 metros ou menos, era um desafio constante, pois mesmo pequenas ondas ou correntes de ar poderiam alterar a trajetória da aeronave, ameaçando uma colisão catastrófica com a água.
Manutenção do foco era essencial para a sobrevivência e o sucesso. O piloto operava em um estado de hiperfoco necessário para processar a velocidade dos acontecimentos. O alvo, um navio japonês, surgia de repente no campo de visão, crescendo rapidamente em tamanho. Não havia tempo para manobras complexas ou ajustes prolongados. A precisão era primordial. O piloto precisava identificar o ponto mais vulnerável do navio, geralmente a ponte de comando, a casa de máquinas ou os depósitos de combustível, e travar sua mira em uma fração de segundo. O lançamento de bombas ou foguetes exigia uma coordenação perfeita entre velocidade, altitude e ângulo de ataque. Tudo isso enquanto o avião voava a uma velocidade que tornava o navio um alvo fugaz. A essa altitude, a aeronave estava diretamente exposta ao fogo antiaéreo inimigo. As defesas dos navios japoneses, embora menos eficazes contra alvos em alta velocidade e baixa altitude, ainda podiam ser mortais. Projéteis traçantes cortavam o ar e a artilharia de pequeno e médio calibre tentava rastrear o avião. O piloto não apenas precisava mirar e atacar, mas também realizar pequenas manobras evasivas, desviando de rajadas de tiros que se aproximavam perigosamente. A falta de altitude significava que qualquer dano significativo à aeronave, mesmo um único impacto em um ponto vital, poderia ser fatal, sem tempo ou espaço para uma recuperação. A audácia do voo rasante não eliminava o risco, mas o transformava de uma ameaça difusa de flak a grandes altitudes para um perigo imediato e pessoal de ser atingido por um tiro direto. Quando as bombas ou foguetes eram liberados, o impacto era quase instantâneo. Ondas de explosões levantavam colunas de fumaça negra no horizonte, um testemunho visual e inconfundível do sucesso do ataque. O som das explosões, abafado pelo rugido do motor e pela velocidade, ainda era perceptível, adicionando à intensidade da experiência. Ver o alvo ser atingido, a fumaça e o fogo subindo, era a validação imediata do risco assumido. Após o ataque, a manobra de escape era tão crítica quanto a de aproximação. O piloto precisava manter a velocidade e a baixa altitude para se afastar rapidamente da zona de perigo, evitando qualquer tentativa de perseguição ou fogo antiaéreo remanescente. Cada surtida era um teste de nervos, habilidade e determinação. O voo proibido era uma expressão física da coragem no limite, onde a linha entre o sucesso e o desastre era tênue. A audácia se traduzia em cada segundo de voo, na decisão de ignorar os manuais em favor de uma tática que, embora perigosa, provava ser a mais eficaz para proteger as frotas de invasão e assegurar vitórias rápidas. Era a personificação da máxima de que, em guerra, a iniciativa e o risco calculado podem ser mais valiosos do que a adesão estrita à prudência. A experiência dentro da cabine era a de um homem contra o mar, contra o inimigo e contra as próprias limitações, impulsionado pela necessidade de resultados concretos. A audácia demonstrada nas cabines dos pilotos americanos que desafiavam as diretrizes ao voar a meros 60 metros do mar não era um fim em si mesma, mas um meio para alcançar resultados concretos e devastadores. A experiência visceral de cada ataque, marcada pelo spray da água e pelo rugido do motor, culminava em uma eficácia brutal que se traduzia diretamente em perdas insubstituíveis para o inimigo. Em um período intensivo de apenas 3 dias, a campanha de surtidas rasantes, liderada por este piloto e sua unidade, resultou na contabilização de 12 navios japoneses afundados ou imobilizados. Este número não era apenas uma estatística, representava um golpe concentrado e significativo contra a infraestrutura logística da Marinha Imperial Japonesa em um momento crítico da guerra. Os 12 navios neutralizados incluíam uma mistura de embarcações de transporte vital,
como navios de carga que transportavam munições, alimentos e suprimentos médicos, petroleiros essenciais para o reabastecimento de frotas e bases aéreas, e transportes de tropas que carregavam reforços tão necessários para as guarnições isoladas nas ilhas do Pacífico. A destruição simultânea ou sequencial de tantos navios em um curto espaço de tempo era algo raro e de grande impacto. Cada navio afundado significava que milhares de toneladas de material bélico e centenas de homens não chegariam aos seus destinos. A perda de um petroleiro, por exemplo, podia paralisar operações aéreas em uma ilha inteira, enquanto o afundamento de um transporte de tropas comprometia a capacidade defensiva de um atol estratégico. A clareza dos números, 12 navios em 72 horas, sublinhava não apenas a coragem individual, mas a validade tática de uma abordagem que muitos consideravam excessivamente arriscada. As perdas inimigas, resultantes dessas surtidas rasantes, comprometeram severamente as linhas de suprimento regionais japonesas, que já estavam sob crescente pressão em 1944. Naquele ano, a estratégia americana de salto de ilhas estava isolando progressivamente as guarnições japonesas, tornando-as dependentes de comboios navais para sua sobrevivência. O vasto teatro de operações do Pacífico Ocidental, com seus milhares de quilômetros de rotas marítimas, tornava a logística japonesa um desafio monumental. A Marinha Imperial Japonesa já sofria com a escassez de navios mercantes e a dificuldade em repor perdas, especialmente após as intensas campanhas de submarinos americanos. A interrupção causada pela perda de 12 navios em um único setor em tão pouco tempo era um fardo adicional que o Japão dificilmente podia suportar. A interrupção dessas rotas de suprimento impactou diretamente a capacidade de guerra japonesa de várias maneiras. Em primeiro lugar, as guarnições isoladas nas ilhas, que já viviam sob racionamento, viram seus estoques de munição, combustível e alimentos diminuírem ainda mais rapidamente. Isso não apenas reduzia sua capacidade de resistir a um ataque anfíbio, mas também afetava o moral das tropas, que se sentiam abandonadas e sem esperança de reforços. Em segundo lugar, a perda de petroleiros e transportes de combustível significava que as aeronaves baseadas em terra tinham menos combustível para operar, limitando suas patrulhas, missões de reconhecimento e tentativas de interceptação de ataques aliados. Isso, por sua vez, ampliava a já estabelecida supremacia aérea americana, criando um ciclo vicioso de enfraquecimento japonês. Em terceiro lugar, a ausência de reforços transportados por esses navios significava que as defesas das ilhas não podiam ser fortalecidas, deixando-as vulneráveis a ataques futuros. A perda cumulativa de navios de transporte, somada à ação dos submarinos e a outras campanhas aéreas, estava estrangulando lentamente a capacidade de resistência japonesa. A ação teve repercussões imediatas e palpáveis, interrompendo rotas logísticas japonesas por dias. A destruição de um comboio, ou de parte dele, forçava os comandantes japoneses a reavaliar e reconfigurar suas rotas de navegação, buscando caminhos mais seguros ou desviando recursos escassos para missões de escolta adicionais. Isso resultava em atrasos significativos na entrega de suprimentos essenciais, criando gargalos e escassez em pontos críticos. A necessidade de desviar navios de escolta para proteger rotas alternativas ou para resgatar sobreviventes também reduzia a disponibilidade de recursos para outras frentes de combate. A interrupção não era apenas uma questão de tempo, era uma questão de prioridades e de uma crescente incapacidade de atender a todas as demandas de um império em retração. Além do impacto logístico direto, houve um efeito psicológico considerável.
A eficácia dos ataques rasantes, que pareciam surgir do nada e desaparecer com a mesma rapidez, gerava um sentimento de vulnerabilidade e impotência entre as tripulações japonesas. A percepção de que nem mesmo a baixa altitude ou a velocidade podiam garantir a segurança contra tais ataques minava a confiança nas defesas existentes. Para os comandantes aliados, a validação dessa tática de alto risco forneceu um modelo para futuras operações de interdição. O sucesso em neutralizar 12 navios em 3 dias demonstrou que a audácia, quando combinada com a precisão e o elemento surpresa, podia ser uma ferramenta poderosa para desmantelar a logística inimiga e pavimentar o caminho para vitórias maiores. Esta campanha não foi um evento isolado, mas um catalisador que reforçou a estratégia americana de atrito e isolamento, acelerando o colapso das defesas japonesas no Pacífico. A audácia do piloto americano e a devastação infligida aos comboios japoneses não apenas demonstraram a eficácia de uma tática que desafiava as convenções, mas também serviram como uma prova de conceito inegável. O voo rasante, a meros 60 metros da superfície do mar, era uma manobra que os manuais militares da época explicitamente desencorajavam, citando riscos inaceitáveis para a segurança do piloto e a integridade da aeronave. As diretrizes operacionais priorizavam a segurança, alertando para o perigo de colisão com a água, a vulnerabilidade a pequenos calibres antiaéreos e a impossibilidade de recuperação em caso de falha mecânica. Contudo, os resultados obtidos em 3 dias de surtidas, com 12 navios inimigos afundados ou imobilizados, validaram a tática de forma irrefutável. A destruição de uma dúzia de embarcações de suprimento vitais, que incluíam petroleiros, navios de carga e transportes de tropas, representou um impacto desproporcional na logística japonesa, que já operava no limite de suas capacidades. Este sucesso tangível transformou a percepção do voo rasante, de uma manobra imprudente, para uma estratégia de alto risco, mas de alta recompensa, capaz de alterar o curso das operações em um teatro de guerra onde cada vantagem era crucial. A necessidade de inovar em um conflito tão implacável, onde as táticas convencionais frequentemente encontravam defesas robustas, impulsionou a aceitação dessa abordagem, provando que, sob certas condições, a audácia bem executada podia ser a chave para superar os desafios mais difíceis. O sucesso espetacular dessa operação desencadeou um efeito dominó que se espalhou rapidamente entre as unidades de aviação de ataque americanas no Pacífico. Inicialmente, a técnica do ataque rasante era compartilhada de forma informal entre os pilotos, por meio de relatos de combate e discussões em bases aéreas e a bordo de porta-aviões. A notícia de que era possível se aproximar de um alvo naval com surpresa e precisão, evitando a detecção por radar e minimizando a exposição ao fogo antiaéreo pesado, era uma informação valiosa que rapidamente encontrou adeptos. Pilotos de diferentes esquadrões, operando aeronaves como os bombardeiros de mergulho SB-2C Helldiver, os torpedeiros TBF Avenger e até mesmo os caças F-6F Hellcat, que podiam ser armados com bombas e foguetes, começaram a adaptar suas táticas para incorporar o voo rasante. Embora a proibição formal pudesse persistir em alguns manuais, a prática no campo de batalha validava a técnica, e a pressão por resultados encorajava sua adoção. Com o tempo, essa tática de ataque rasante começou a ser formalmente treinada em outras unidades, ampliando significativamente o impacto estratégico da aviação de ataque americana. Os comandantes, ao observar os resultados devastadores e a relativa eficácia em termos de perdas americanas, em comparação com outros métodos de ataque, reconheceram o valor da abordagem.
Programas de treinamento foram adaptados para incluir simulações de voo de baixa altitude e ataques a alvos navais, ensinando aos pilotos as nuances de manter a altitude precisa, a velocidade ideal e a mira rápida necessária para o sucesso. O foco estava em maximizar a surpresa e a precisão, elementos que eram inerentes ao voo rasante. Essa padronização e disseminação da tática significaram que as forças americanas podiam aplicar uma pressão constante e mais eficaz sobre as rotas de suprimento japonesas em todo o Pacífico. A capacidade de desmantelar comboios inimigos com maior regularidade e eficácia acelerou o isolamento das guarnições japonesas nas ilhas, privando-as de reforços, munições e combustível. Isso era crucial para o sucesso da estratégia de salto de ilhas, island hopping, que dependia da interdição logística para enfraquecer as defesas inimigas antes dos desembarques anfíbios. A adoção e o sucesso generalizado de táticas como o voo rasante contribuíram para uma mudança de paradigma na doutrina de ataque aéreo naval. Antes, a ênfase podia estar em ataques de mergulho de alta altitude ou torpedos lançados de altitudes médias, que ofereciam certa segurança, mas podiam ser previsíveis e vulneráveis a defesas antiaéreas bem organizadas. Agora, a guerra no Pacífico demonstrava que o risco calculado, quando executado com maestria, podia gerar ganhos exponenciais. A nova doutrina reconhecia que a capacidade de surpreender o inimigo e de atingir alvos com precisão cirúrgica, mesmo que isso exigisse operar em condições de alto perigo, era um fator decisivo. Essa mudança de perspectiva não se limitou apenas à tática. Ela influenciou o desenvolvimento de novas aeronaves e a melhoria das existentes, com foco em maior velocidade em baixa altitude e sistemas de mira mais eficientes para ataques rápidos. A experiência em combate demonstrou que a agilidade e a capacidade de manobrar perto da superfície eram tão importantes quanto o poder de fogo bruto. O legado do voo proibido foi a institucionalização de uma filosofia onde a iniciativa individual e a adaptação tática eram valorizadas, desde que produzissem resultados concretos. Não se tratava de imprudência, mas de uma compreensão aprofundada das vulnerabilidades inimigas e da melhor forma de explorá-las. A audácia, antes vista com ceticismo, tornou-se uma ferramenta estratégica, provando que, em um conflito de escala global como a Guerra do Pacífico, a inovação tática e a disposição de desafiar o status quo eram tão vitais quanto a superioridade numérica. A aviação de ataque americana, ao abraçar essa nova forma de combate, consolidou sua posição como uma força decisiva, capaz de desequilibrar a balança da guerra através de golpes precisos e implacáveis contra a infraestrutura vital do inimigo, redefinindo as expectativas para as operações aéreas navais futuras. A história do voo proibido de um piloto americano, rasante a apenas 60 metros da superfície do mar no Pacífico de 1944, transcende a mera anedota de bravura individual para se consolidar como um estudo de caso sobre a audácia tática e suas consequências estratégicas. Este episódio, onde um homem e sua máquina operaram no limite da coragem e das diretrizes estabelecidas, revelou que, em certos momentos críticos da guerra, a iniciativa e o risco calculado podem redefinir os parâmetros da vitória. Em campanha de 3 dias, que resultou no afundamento ou imobilização de 12 navios japoneses, não foi um golpe de sorte, mas a demonstração brutal e eficaz de que a audácia, quando bem executada, pode ser uma ferramenta tão poderosa quanto o poder de fogo bruto. O sucesso dessa operação provou que a audácia bem executada vale mais que prudência quando a história exige resultados concretos. No contexto de 1944, a pressão para desmantelar as linhas de suprimento japonesas
e apoiar as ofensivas anfíbias aliadas era imensa. As táticas convencionais, embora seguras, nem sempre garantiam a surpresa e a precisão necessárias para neutralizar alvos bem defendidos. A decisão de voar a baixa altitude, desafiando os manuais militares que consideravam tal manobra excessivamente perigosa, foi um cálculo pragmático. O piloto compreendeu que a vulnerabilidade dos radares inimigos a baixa altitude e a dificuldade de engajamento antiaéreo contra alvos em alta velocidade e próximos à superfície ofereciam uma janela de oportunidade tática. A recompensa, a destruição de navios vitais para a logística japonesa, superava em termos estratégicos os riscos inerentes à manobra. A precisão do ataque, possibilitada pela proximidade do alvo, garantiu que cada bomba ou foguete tivesse a máxima probabilidade de impacto, transformando o risco em resultados tangíveis e devastadores para o inimigo. Essa narrativa oferece uma reflexão ampla sobre a natureza da guerra e a constante busca por inovação em momentos de crise. Conflitos de grande escala, como a Guerra do Pacífico, frequentemente expõem as limitações das doutrinas pré-estabelecidas e exigem que comandantes e pilotos se adaptem e criem novas abordagens. A rigidez na adesão a manuais e procedimentos, embora essencial para a segurança e a padronização, pode se tornar um obstáculo quando o inimigo inova ou quando as condições do campo de batalha mudam drasticamente. O voo proibido é um exemplo claro da importância de desafiar o status quo e questionar a prudência convencional em busca de uma vantagem estratégica. Não se tratava de imprudência gratuita, mas de uma análise fria das condições de combate e da convicção de que uma abordagem diferente era necessária para alcançar os objetivos. A inovação tática, nascida da necessidade e da audácia individual, teve um impacto duradouro na doutrina de ataque aéreo naval. O sucesso inicial do voo rasante incentivou sua disseminação e, eventualmente, sua formalização em programas de treinamento, ampliando o impacto estratégico da aviação de ataque americana em todo o teatro de operações. Essa mudança de paradigma demonstrou que a capacidade de surpreender o inimigo e de atingir alvos com precisão cirúrgica, mesmo que isso exigisse operar em condições de alto perigo, era um fator decisivo para a vitória. A história deste piloto e de suas ações sublinha que, em tempos de guerra, a coragem não se manifesta apenas na bravura de enfrentar o inimigo, mas também na audácia de desafiar as próprias regras e convenções em nome de resultados concretos. A vasta e implacável extensão do Pacífico, que testemunhou esses voos rasantes, permanece como um lembrete da engenhosidade e da determinação que moldaram o curso da história e redefiniram as táticas de combate aéreo naval.